Imagina um garoto crescendo numa cidade cheia de gente de fora, línguas misturadas, cultura para todo lado. Tarso era assim, um lugar agitado, cheio de comércio e aprendizado. E foi lá que nasceu Saulo, um judeu diferente da maioria. Ele não era só judeu de sangue, era cidadão romano também, o que naquela época era tipo ter passe livre para quase tudo. Cresceu com educação de elite, estudando com os melhores mestres, e ninguém menos que Gamaliel foi seu professor. O homem era uma espécie de referência viva da lei judaica. Saulo aprendeu a fundo cada detalhe das Escrituras. Decorava passagens, entendia regras, defendia a fé com unhas e dentes. E não pense que ele era morno, não. Saulo era intenso. Quando os seguidores de Jesus começaram a se espalhar, ele ficou furioso. Como assim esse tal de Jesus está sendo chamado de Messias? Isso era um absurdo para ele, um escândalo. Então, fez o que achava certo. Começou a perseguir esses cristãos com tudo. Invadia casas, arrancava gente do lar, prendia, ameaçava. E quanto mais fazia, mais achava que estava agradando a Deus. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se gostar do conteúdo, sinta-se à vontade para apoiar nosso trabalho com uma ajuda financeira, clicando no botão Valeu Demais. Você também pode se tornar membro do canal e desfrutar de benefícios exclusivos. Só que a história de Saulo ia mudar no momento em que ele menos esperava. Ele estava a caminho de Damasco, com cartas na mão, autorização para capturar os seguidores do caminho. O sol brilhava forte, mas uma luz ainda mais forte surgiu do nada. Tão intensa que ele caiu no chão. Os olhos cegaram, o coração disparou. E aí veio a voz. Uma voz que parecia atravessar os ossos. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele tenta entender. Quem é você, Senhor? E a resposta ecoa no ar. Eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir desse momento, Saulo não enxerga mais o mundo do mesmo jeito. Literalmente, ele fica cego e tudo muda. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Ele não via mais nada. Tudo tinha virado escuridão. Os olhos abertos, mas o mundo apagado. A única coisa que restava era o som daquela voz, rodando na cabeça dele como um trovão silencioso. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Os homens que estavam com ele não entendiam direito. Viram a luz, ouviram um som, mas não sabiam o que tinha acontecido. Saulo, antes tão seguro de si, agora era guiado pelas mãos, como uma criança assustada. Entrou em Damasco cego, calado, quebrado. 3 dias se passaram. 3 dias sem comer, sem beber, sem conseguir orar. Era como se o tempo tivesse parado. Ele, que antes tinha todas as respostas, agora só tinha perguntas. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Deus falava com um homem chamado Ananias, um discípulo simples, temente, daqueles que andavam quietos, mas sabiam ouvir. Deus o chama pelo nome e ele responde, eis-me aqui. A missão, no entanto, parece absurda. Vai até a casa de Judas, na rua direita, e procura um homem chamado Saulo. Ananias gela. Senhor, esse homem tem causado terror em Jerusalém. Ele veio aqui para prender a gente. Mas Deus insiste. Vai. Ele é um instrumento que escolhi. Vai levar o meu nome diante de reis, de gentios, de filhos de Israel. E vai sofrer por isso. Ananias treme, mas obedece. Bate a porta, entra na casa e encontra Saulo. Imagina a cena, o perseguidor e a presa. Mas naquele momento não havia medo, só silêncio. Ele se aproxima, coloca as mãos sobre os olhos cegos de Saulo e diz, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. De repente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele vê.
mas vê tudo diferente agora. Ele se levantou. Os olhos já enxergavam, mas o que mais brilhava agora era por dentro. Saulo, aquele que chegou a Damasco como caçador, se levanta do chão como um homem transformado. A primeira coisa que faz, se batiza, na hora, como quem entende que o passado ficou para trás, e uma nova história começa ali mesmo, naquela água simples, mas carregada de sentido. Só que não pense que tudo ficou fácil. Imagina a reação das pessoas. Os seguidores de Jesus ficaram desconfiados, de olho arregalado. Era uma armadilha, uma farsa. Já os antigos aliados de Saulo, esses ficaram furiosos. Como assim ele agora prega o que antes queria destruir? Mas Saulo não se esconde. Vai logo para as sinagogas, começa a falar com firmeza. Jesus é o Filho de Deus. O mesmo homem que causava medo, agora é quem está sendo ameaçado. As palavras dele são afiadas, cortam, confrontam. Os líderes religiosos começam a tramar em segredo, querem dar fim a esse novo traidor da fé. A tensão só cresce. E quando descobrem que há um plano para matá-lo, os discípulos de Damasco fazem algo inesperado. Durante a noite, colocam Saulo dentro de um cesto e o descem pela muralha da cidade. Um fugitivo, um homem em fuga não por covardia, mas por propósito. Ainda não era o fim, era só o começo. Ele volta para Jerusalém tentando se juntar aos discípulos, mas a história dele ainda pesava nos ombros. Ninguém queria se aproximar. Até que aparece Barnabé, um homem de coração largo, que já enxergava além das aparências. Ele pega Saulo pela mão, o apresenta aos apóstolos, conta tudo o que viu e ouviu. Com isso, a porta começa a se abrir, devagar, mas firme. E é nesse cenário de desconfiança e recomeço que um novo personagem se prepara para entrar na caminhada. Alguém que não estava ali desde o início, mas que se tornaria um companheiro de missão, como nenhum outro. Enquanto Paulo começava a ganhar espaço entre os irmãos e espalhar a mensagem com ousadia, as viagens missionárias viraram parte da rotina dele. Era estrada, poeira, barco, gente nova, cultura diferente e muita resistência. No começo, ele tinha Barnabé ao lado, companheiro fiel, firmeza total. Mas até entre os bons pode surgir atrito. Um desentendimento sobre João Marcos fez os dois se separarem. Barnabé foi para um lado, Paulo para outro. Mas Deus já tinha alguém em mente para seguir com Paulo nessa nova fase. Um homem chamado Silas. E que cara, viu? Silas era daqueles que não tremiam fácil. Líder em Jerusalém, respeitado entre os crentes, cheio do Espírito, sábio nas palavras. Ele não era só alguém que sabia falar, era alguém que sabia viver o que cria. Quando os apóstolos mandaram representantes para fortalecer os novos convertidos, foi Silas quem escolheram. Isso já dizia muito sobre ele. Paulo percebeu rápido. Esse era o parceiro certo. Não era só sobre ter fé, era sobre aguentar o tranco da missão. Porque onde Paulo passava, ou tinha avivamento, ou confusão, às vezes os dois ao mesmo tempo, Silas topou o chamado sem pestanejar. Pegou a mochila, as sandálias e foi. Eles formaram uma dupla poderosa. Paulo com aquele jeito direto, pensamento afiado, e Silas com uma presença serena que equilibrava a intensidade. Um completava o outro. A jornada que os dois começaram juntos não seria nada leve, mas também não seria comum. Em cada cidade, uma história. Em cada esquina, um desafio. Gente abrindo o coração, outros tentando fechar a boca deles à força. Mas ninguém segurava o que Deus tinha começado. A estrada levantava poeira enquanto Paulo e Silas seguiam de cidade em cidade. Eles passavam por tudo. Calor, fome, olhares tortos, gente querendo ouvir e outros querendo expulsar. Chegaram em Derbe, depois em Listra, depois em várias regiões ali pela Ásia Menor. Mas foi quando chegaram em Filipos que a coisa mudou de tom. Filipos era uma colônia romana.
Tinha aquele ar de grandeza, ruas bem cuidadas, soldados para todo lado e um povo acostumado a obedecer ordens. Paulo e Silas chegaram com o costume de sempre observar, ouvir, orar. Foi assim que encontraram um grupo de mulheres reunidas perto do rio, num lugar de oração. Uma delas, chamada Lídia, vendedora de púrpura, ouviu as palavras de Paulo com o coração aberto. Não demorou, ela e toda a casa foram batizados. Um começo promissor. Só que nem tudo foi bem recebido ali. Um dia, enquanto iam para o lugar de oração, uma jovem escrava começou a segui-los. Ela gritava no meio da rua, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que anunciavam o caminho da salvação. Pode parecer elogio, mas não era. A menina estava dominada por um espírito que dava a ela o poder de adivinhar coisas. Os donos lucravam alto com isso. Ela repetia aquilo dia após dia. Até que Paulo, já incomodado, se virou de repente e disse em voz firme: "Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela." Na hora, o espírito foi embora. A menina ficou livre, mas os donos dela perderam a fonte de dinheiro. E aí começou a confusão. Eles arrastaram Paulo e Silas até os líderes da cidade. Falsas acusações, gritos, gente aglomerada, e em pouco tempo os dois foram espancados em praça pública. Feridos, injustiçados, foram jogados na prisão, com os pés presos no tronco e guardas vigiando. As costas de Paulo e Silas ardiam. O sangue ainda escorria devagar pelas feridas abertas. O chão da prisão era frio, sujo e o ar carregado de um silêncio pesado. As mãos estavam presas, os pés amarrados no tronco de madeira. Nenhum conforto, nenhuma explicação. Só a dor, a injustiça e a escuridão. Mas ali no meio da cela, em vez de lamento, começou a surgir algo que ninguém esperava. Um canto, fraco no início como um sussurro, depois mais firme, mais alto. Paulo e Silas começaram a cantar. Louvores, adoração, palavras que não combinavam com o lugar onde estavam, mas que combinavam com o Deus em quem confiavam. Os outros presos ouviam em silêncio. Ninguém conseguia dormir com aquele som. Não era só a melodia, era a paz no meio do caos. Era como se o céu tivesse invadido aquele buraco escuro. De repente, um tremor, primeiro leve, depois forte, forte o bastante para sacudir os alicerces da prisão. As correntes se soltaram, as portas se abriram com um estrondo, um barulho seco, metálico, clang, clang, e então, silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração bater mais rápido. O carcereiro acordou assustado, viu tudo escancarado e pensou o pior. Eles fugiram. Desesperado, puxou a espada. Preferia morrer do que enfrentar a punição dos romanos. Mas antes da lâmina tocar sua pele, uma voz gritou no escuro: "Não faça isso, estamos todos aqui." O homem parou. As mãos tremiam. Ele correu até a cela e, em vez de ver fugitivos, encontrou Paulo e Silas de pé. Olhos firmes, feridas abertas, mas ali, presentes. O carcereiro caiu de joelhos sem entender. O que tinha acontecido ali não era só físico, tinha algo maior. O carcereiro mal conseguia respirar. Ainda ofegante, ajoelhado diante daqueles dois homens que até poucas horas atrás ele vigiava como criminosos. Agora eram eles que pareciam livres. E ele, preso, mas não por correntes, por dentro. A pergunta escapou da boca como um grito sufocado pela alma. "O que eu preciso fazer para ser salvo?" Paulo respondeu sem hesitar, com a firmeza de quem sabia exatamente o que estava dizendo. "Crê no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa." Na mesma hora, sem perder tempo, o carcereiro levou Paulo e Silas para fora daquela cela. A madrugada ainda pairava no céu, mas algo novo já estava nascendo ali. Ele pegou água, lavou as feridas dos dois com cuidado. Cada toque, uma mistura de arrependimento e gratidão. Depois disso, ele mesmo foi batizado. Ele, sua esposa, os filhos, os servos,
todo mundo. A casa que antes dormia em silêncio acordou em festa. O homem que antes preparava castigos agora preparava uma mesa. Trouxe comida, serviu com as próprias mãos. Era como se aquela prisão tivesse ficado para trás, não só fisicamente, mas na alma. Imagina a cena. Paulo e Silas, ainda com as marcas das chicotadas no corpo, sentados à mesa com seus antigos inimigos, agora irmãos. O riso da família se misturando com as palavras de fé. Aquela madrugada virou história viva. O dia amanheceu em Filipos com um gosto estranho no ar. Talvez fosse culpa do terremoto da noite anterior ou das vozes que corriam pelas esquinas, mas, para Paulo e Silas, o que estava por vir era ainda mais inusitado. Os oficiais enviaram recado: pode soltar os homens. Simples assim. Depois de tudo, depois das pancadas, da prisão, da humilhação pública. Mas Paulo, com aquele jeito firme, não aceitou sair pelas portas dos fundos. Somos cidadãos romanos, disse ele, com o olhar reto. Nos prenderam sem julgamento, nos açoitaram em público e agora querem nos mandar embora em silêncio? Que venham aqui pessoalmente. Quando os oficiais ouviram cidadãos romanos, ficaram pálidos. Tinham quebrado a lei sem saber. Chegaram apressados. Pediram desculpas, quase implorando que eles saíssem da cidade em paz. Eles foram, mas não calados. Antes de partir, ainda passaram na casa de Lídia, onde já havia uma pequena igreja nascendo. Uma casa que virou refúgio, lugar de oração e começo de uma nova comunidade. Depois dali, a missão continuou. Próxima parada, Tessalônica. Lá também não faltou confusão. Paulo e Silas foram direto para a sinagoga. 3 sábados seguidos falando sobre Jesus, mostrando nas Escrituras que o Messias precisava sofrer e ressuscitar. Alguns judeus creram, muitos gregos também. Até mulheres influentes da cidade começaram a seguir o Evangelho, mas a inveja veio junto. Um grupo se levantou, arrastou um tal de Jason que tinha hospedado os dois e fez um escândalo diante das autoridades. Diziam que Paulo e Silas estavam revirando o mundo. E olha, não estavam mentindo. Para evitar que fossem mortos, os irmãos os mandaram embora às pressas durante a noite. E foi assim que chegaram a Bereia, onde as coisas pareciam, à primeira vista, mais tranquilas. A Bereia era diferente, gente mais aberta, mais disposta a ouvir. Paulo começou a pregar ali também, como sempre fazia, indo direto à sinagoga, abrindo as Escrituras, mostrando que o Messias tinha mesmo que sofrer, morrer e ressuscitar. E os bereanos, em vez de rejeitar, duvidar ou atacar, eles ouviam. E mais do que isso, conferiam tudo com calma, dia após dia nas Escrituras. Não era qualquer conversa que os convencia. Eles queriam entender, ver por si mesmos. E isso fez toda a diferença. Muitos creram, homens, mulheres, líderes. A palavra crescia com força e respeito. Mas a tranquilidade não durou muito. Os judeus invejosos de Tessalônica, ao saberem que Paulo estava em Bereia e que mais gente estava crendo, foram atrás. Como um veneno que escorre devagar, chegaram espalhando confusão, jogando o povo contra eles. A cidade, que era um refúgio, virou um campo de tensão. Os irmãos, preocupados, decidiram tirar Paulo de lá o mais rápido possível. Mandaram ele para Atenas, enquanto Silas e Timóteo, que tinham se juntado à missão pouco tempo antes, ficaram um pouco mais para organizar tudo. Paulo partiu, mas com o coração dividido. Não queria se afastar, mas sabia que ainda tinha muito o que fazer. Em Atenas, a história tomou outro rumo. Paulo se viu cercado de filósofos, altares, ídolos e discursos sofisticados. Era um mundo diferente, onde o povo adorava de tudo, inclusive um Deus desconhecido. E foi ali que ele, com sabedoria e coragem, se levantou no meio do Areópago para falar de um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Um Deus que não estava longe de ninguém.
Enquanto isso, Silas e Timóteo se preparam para reencontrá-lo. Porque a missão não tinha pausa. O tempo passou, as viagens continuaram. Paulo reencontrou Silas, Timóteo seguiu junto, e o trio rodou cidade após cidade, levando a mensagem onde fosse possível, e às vezes onde parecia impossível. Corinto foi uma delas, cheia de idolatria, comércio, promiscuidade, mas também cheia de gente cansada por dentro, com sede de verdade. Paulo ficou ali mais de 1 ano e meio, trabalhou com as mãos, pregou com a boca e se entregou com o coração. Silas seguiu com ele durante parte dessa jornada, mas aos poucos os caminhos foram se desenhando de forma diferente. Não por briga, nem por desentendimento. Era direção, missão. Silas aparece depois nas cartas de Pedro, ainda ativo, ainda firme. Um daqueles que não gostam de holofotes, mas fazem um estrago no mundo espiritual onde passam. Já Paulo, ele seguiu até o fim com a mesma coragem de sempre. Enfrentou prisão em Jerusalém, julgamento diante de governadores, quase naufragou no mar. Chegou em Roma preso, mas com a palavra solta. Escreveu cartas que atravessaram gerações, cartas que ele ditava de uma cela, acorrentado, mas com a mente e o espírito completamente livres. Os anos passaram. O corpo ficou mais fraco, mas o fogo dentro dele não apagou. Ele sabia que o fim estava perto, não por medo, mas por certeza. Em sua última carta, escrita a Timóteo, ele abriu o coração como um pai que se despede de um filho. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Foi ali, em Roma, provavelmente sob o governo de Nero, que Paulo foi executado, decapitado, silenciosamente, sem multidões, sem aplausos, mas com o céu de pé. E é olhando para toda essa trajetória, das ruas de Tarso até o chão frio de uma prisão, que a gente começa a entender o que esse tipo de fé pode ensinar para quem também vive entre dores, chamados e prisões invisíveis. É impossível olhar para a história de Paulo e Silas e sair do mesmo jeito. Não é só sobre viagens, prisões e pregações. É sobre coragem para obedecer, mesmo quando tudo parece errado. É sobre cantar no escuro, com as costas sangrando e o futuro incerto. É sobre confiar tanto em Deus que nem a cadeia consegue segurar o propósito. Paulo, o perseguidor que virou pregador. Silas, o companheiro que esteve lá na hora da dor e do milagre. 2 homens que não buscaram fama, mas marcaram a história. Eles mostram que Deus não escolhe os mais bonitos, nem os mais fortes. Ele escolhe os disponíveis. Gente comum, com coração aberto. Gente que topa dizer sim, mesmo quando não faz sentido. A gente aprende com eles que o lugar de maior impacto às vezes não é o palco, é a prisão. Que a voz que ecoa mais longe é a que canta no meio da dor. Que a fé não depende de sentir, mas de crer. Mesmo com medo, mesmo sem garantias. Aprende também que o evangelho não é confortável, ele exige entrega, exige renúncia, mas, ao mesmo tempo, enche a vida de propósito. Paulo e Silas viveram com intensidade e terminaram com paz, porque sabiam para quem estavam vivendo. E quando a gente pensa que tudo acabou ali, a verdade é que não. Porque cada carta escrita, cada pessoa alcançada, cada igreja formada, tudo isso continuou, cresceu, chegou até aqui. A fé que hoje você carrega, talvez, começou num daqueles dias em que eles estavam sendo perseguidos, mas não pararam. Então, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Se Deus te chamasse hoje para fazer parte de algo assim, não perfeito, não fácil, mas cheio de sentido, você diria sim? Se você gostou da história de Paulo e Silas e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.